Olá, meu nome é Maria Lina e hoje nós vamos falar sobre a utilização da respiração como recurso facilitador e estabilizador nos exercícios de Pilates. Esse tema, respiração, é um tema que traz muitas controvérsias e muitas discussões no meio acadêmico, tanto para professores já experientes no método Pilates, quanto para os alunos. Então, o nosso objetivo com esse estudo é que a gente possa se apoiar na biomecânica respiratória e que possa explicar com isso os movimentos fisiológicos que o método Pilates nos permite. Bem, nosso objetivo nesse estudo é entender como a mecânica respiratória funciona e como que ela pode auxiliar no alongamento axial, na mobilização dos segmentos da coluna, na mobilização das articulações e na mobilização escapulohumeral durante os exercícios de Pilates. O objetivo da respiração é a troca gasosa, é a liberação do dióxido de carbono e a admissão de oxigênio para o corpo humano. Já em 1934, em seu primeiro livro chamado A Sua Saúde, Joseph Pilates já falava da importância da respiração para o ser humano. Ele já falava que a respiração aumenta a oxigenação, estimulando as células, diminuindo a tensão e auxiliando o controle dos movimentos, dizendo ainda que a respiração é o grande diferencial para se obter um resultado eficaz com os exercícios de Pilates. Dentro dos 6 princípios falados por Pilates em seu método, a respiração estava entre eles e era o principal deles. Historicamente, se falando da respiração nos exercícios de Pilates, como eu disse no começo, existem muitas controvérsias, mas historicamente nós podemos ver que não foi catalogada uma descrição detalhada das técnicas respiratórias. Só se sabe que Joseph Pilates utilizava a inspiração e a expiração máxima. Pilates teve influência, por exemplo, do seu aluno Ron Fletcher, que utilizava a respiração rítmica intercostal suave pelo nariz e forçada pela boca, o abdômen sempre se mantendo acionado. Martha Graham, que também foi aluna de Pilates, influenciou o trabalho respiratório de Joseph Pilates, trazendo ainda a influência da dança oriental e da yoga. Historicamente, nós vemos que existem muitas divergências quanto à respiração. Porém, não há divergência nenhuma quando se diz a importância dela para a nossa vida e para também a ativação dos exercícios de Pilates. Na biomecânica da respiração, o diafragma é o principal músculo da respiração e ele está extremamente ligado a uma boa postura. Sabemos que o diafragma tem em comum com os músculos psoas as origens nos segmentos L1, L2, L3 e discos intervertebrais. O que nós podemos concluir com isso, que é muito estudado em cadeias musculares, é que se o paciente tem um encurtamento em psoas ilíaco, possivelmente ele vai ter um problema no diafragma devido a essas aponeuroses em comum. Assim como se ele tem algum bloqueio respiratório, algum problema de incursão diafragmática, ele pode vir a apresentar problemas na lombar, inclusive em membros inferiores, levando-se em conta as cadeias musculares. Então, o interessante é que a gente saiba que existe influência não só do diafragma com membros inferiores, como demais músculos. Nós estamos trabalhando sempre em cadeias musculares. É importante que a gente entenda um pouco de cadeia muscular para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva com o método Pilates. Mais uma vez falando da influência dos músculos respiratórios com a postura, nós vemos aqui a biomecânica costovertebral. Então nós vemos num primeiro momento a inspiração que é realizada pelo diafragma, assim como a inspiração forçada. Nós vemos a ação do diafragma para baixo, nós vemos a ação para frente e para cima dos intercostais internos e externos, a elevação das primeiras costelas pelos escalenos e o econ influenciando na elevação do externo para frente e para cima, assim como no quadrante superior a ação do peitoral maior e menor, para os lados a ação do serrátil anterior e o quadrante inferior pelo serrátil póstero inferior.
Aqui observamos as influências dos escalenos que apoiam a subida das duas primeiras costelas na inspiração e o acionamento dos intercostais externos que promove a elevação das demais costelas. Observamos aqui a descida das costelas durante a expiração, provocada pela ação dos intercostais internos. Temos os vetores aqui que demonstram as amplitudes realizadas pelas ações musculares na caixa torácica durante a inspiração e a expiração. Da mesma forma, na biomecânica costovertebral, na expiração forçada, nós temos o acionamento do reto abdominal, dos intercostais nos oblíquos internos, oblíquos externos e quadrado lombar. Cabe ressaltar que são os mesmos músculos que nós utilizamos numa flexão de tronco. Então, nós vamos ver mais na frente como nós podemos utilizar a expiração para acionar o corpo em flexão. Importante é falar também dos músculos estabilizadores da coluna vertebral, os oblíquos internos, os oblíquos externos, os transversos e o reto abdominal. Profundamente, nós temos os transversos do abdômen, que são músculos acionados durante a expiração. Então, nós vemos aqui no slide, o transverso abdominal, que ele é um músculo bem profundo, relaxado e contraído. Nós conseguimos ver lá atrás, perto das vértebras, os multífidos. Quando nós contraímos os transversos, automaticamente os multífidos lá atrás são contraídos. Por isso é importante que a gente treine bastante a musculatura profunda. Veja bem, nós temos muita mania, vindo de meses, de anos de treinamento, de fazer muita força para acionar essa musculatura. Hoje em dia, de consenso entre as maiores escolas do mundo, que a gente precisa utilizar o menor esforço de expiração, a menor pressão, com uma qualidade excelente de movimento. Por isso, ainda está na moda o que Pilates dizia, que é necessário uma qualidade e não uma quantidade. Temos aqui o esboço dos músculos estabilizadores da coluna vertebral, todos em conjunto, para que a gente possa ver como é formada praticamente uma rede de força em volta ao redor do tronco. Estamos falando aqui da respiração e o equilíbrio das pressões. Como eu falei anteriormente, as pressões devem estar equilibradas. No momento da inspiração, a pressão abdominal aumenta. Porém, um bom movimento de abdômen permite o movimento do períneo e contribui para o equilíbrio e saúde dessa região. Então, nada, gente, de força demais na inspiração e nem na expiração. Ainda sobre respiração e equilíbrio das pressões, a gente já sabe hoje em dia que um abdômen muito contraído, ele se torna retraído e traz sofrimento ao períneo. O músculo que ele é muito retraído, ele tem pouca força. Então, se o músculo é muito encurtado, é como se fosse um elástico muito encurtado. Se você vai fazer um alongamento, ele vai pouco. Se nós temos um elástico mais alongado, ele tem bastante força. Então, o músculo contraído demais, ele é fraco. Nós precisamos trazer o nosso paciente para um melhor alongamento, para uma melhor funcionalidade. Então, o abdômen contraído demais perde a sua função. O abdômen fraco também demais já não permite uma boa movimentação do períneo. Quanto a uma visão atual da respiração, hoje em dia nós precisamos conscientizar os movimentos ao invés de controlá-los. Nós precisamos conscientizar a respiração ao invés de controlá-la. Podemos utilizar a respiração, então, para facilitar os movimentos e também para estabilizar esses movimentos. Quanto menor o uso de força, melhor. Lembre-se da qualidade. Devemos ativar os transversos sem aumentar muito a pressão abdominal. Conscientizar a respiração associada à postura deve ser algo natural. E sempre está utilizando estímulos proprioceptivos e visuais para a educação muscular e postural do nosso aluno. Dentro dos princípios de Joseph Pilates ainda, trazendo aqui o que nós já sabemos, é sempre interessante falar do centro de força, o powerhouse. Então, o ponto de partida para todos os movimentos é sempre o transverso do abdômen.
E a gente define como controle do movimento o discernimento da atividade motora de agonistas primários numa ação específica. O nosso objetivo é fazer de forma bacana o exercício, de modo a evitar compensações, sempre evitar compensações, para que a gente ganhe uma propriocepção do movimento, um conhecimento muscular do movimento. A estabilidade da coluna é essencial para realizarmos qualquer movimento. O controle, a concentração e a precisão, sempre falados nos exercícios de Pilates, estão correlacionados, favorecendo o incremento da propriocepção. Os exercícios devem ser feitos de forma leve e consciente. E durante os movimentos, devemos utilizar os grupos musculares que devem ser exigidos pelo exercício proposto, sem dar espaço para as possíveis compensações. Para terminar as nossas observações, temos algumas dicas importantes. Tudo passa pelo centro do corpo. Não devemos evoluir os exercícios deixando passar as anormalidades. O sistema de sustentação é extremamente importante. Nós devemos conscientizar, ajustar, para depois utilizar durante os exercícios. Temos que ter clareza nos comandos. Começar, continuar e terminar os movimentos e a sessão suavemente. Um exemplo prático de como a respiração ajuda a alongar o corpo é a inspiração. A inspiração provoca naturalmente uma tendência do corpo a se estender. Podemos ver aqui uma observação da inspiração provocando uma extensão do tórax e uma expiração provocando o contrário, uma flexão do tórax. A inspiração promove então o relaxamento da parede abdominal, enquanto a expiração deve fazer o contrário dessa parede, deve fazer a contração dessa parede abdominal. Porém, isso não é possível sem a apropriada propriocepção dos tecidos abdominais, lombares, do assoalho pélvico e do diafragma. A respiração consciente é algo que precisa de treinamento, é necessário se treinar. Então, para que a gente possa ter uma excelente atividade muscular, é necessário que a gente faça, que a gente realize, para que depois a gente possa passar para o nosso aluno. Eu estarei aqui tracionando a cervical e a cabeça do paciente por um alongamento axial, dando esta propriocepção. E eu vou pedir para ela estender os braços em direção ao teto. Nesse movimento, automaticamente o tórax assumirá uma postura de melhor contato ao solo. Organizarei os braços e aqui eu estarei organizando a coluna para uma coluna neutra. Farei uma manobra para reorganizar a coluna numa lombar neutra. Organizando os braços e aqui nesse momento as pernas. Estou aferindo a espinha ilíaca anterosuperior em direção medialmente ao menisco e ao meio dos pés. No primeiro momento, nós orientamos como deve ser a flexão da cervical para que ela comece o abdominal. Esse abdominal é o chest lift, a elevação do tórax. Abdômen com a mão na cabeça. E inspirando, a gente retorna ao movimento. Então, nós podemos observar que nós estamos pedindo a expiração para a flexão do tronco e a inspiração para o retorno do movimento. Por que nós estamos fazendo dessa forma? Porque com a expiração nós estamos ativando o reto abdominal, os oblíquos internos e externos, os transversos, auxiliando ainda mais a flexão de tronco na expiração. E na inspiração, o relaxamento desses músculos com retorno na posição normal. Então, nesse exercício nós podemos ver que nós associamos a flexão de tronco com a expiração, algo totalmente fisiológico, e que vai auxiliar esse aluno a estabilizar o tronco e a fazer o rolamento para frente. Da mesma forma, a inspiração ajuda numa extensão de tronco, então nós auxiliamos ele a retornar vagarosamente, vértebra por vértebra, até a posição neutra. Aqui posicionando a paciente em decúbito lateral com as pernas fletidas,
Vamos colocar as mãos se encontrando à frente do corpo e vamos realizar a rotação do tronco, realizando uma inspiração. Durante essa inspiração, os músculos diafragma, intercostal interno e externo, peitoral maior, menor, serrátil anterior, serrátil posterior inferior, também estarão se alongando. Então, nós vamos estar facilitando os músculos inspiratórios, inspirando e rodando o tronco. E vamos estar ativando os músculos expiratórios ao retornar ao movimento. Neste exercício, tomamos o cuidado de manter membros inferiores em flexão, de modo a manter a coluna lombar e os músculos abdominais sem maiores tensões. Iremos estabilizar o quadril para evitar movimentos indesejados e vamos alongar os músculos na expiração e mobilizar os segmentos da coluna. Aqui nós vamos utilizar o mesmo exercício para demonstrar como, numa expiração, nós podemos estabilizar o tronco e nós podemos retornar numa inspiração. Então, nós vamos fazer de novo, estabilizando o quadril, estabilizando, equilibrando os ombros, estabilizando a lombar, abrindo o braço numa expiração, tensionando a musculatura anterior do tronco e estabelecendo essa escápula e esse húmero. Então, dessa forma, nós vamos estar limitando o movimento do tronco. Importante ressaltar que os movimentos do ombro devem estar livres. Devemos eliminar a possibilidade dos bloqueios articulares, como por exemplo da clavícula, possibilitando os deslizamentos da escápula. Agora nós vamos demonstrar como podemos utilizar a inspiração para facilitar o movimento de extensão do tronco, a mobilização de vértebra por vértebra. Nós estamos aqui organizando o quadril para que possa facilitar uma extensão melhor do tronco, dando uma propriocepção na nuca para que ela faça um rolamento em extensão, inspirando. Lembre-se que a inspiração vai facilitar a extensão do tronco e a expiração vai naturalmente facilitar a flexão do tronco. Aqui nós estamos utilizando o mesmo exercício, porém nós vamos expirar, fazendo uma extensão de tronco e vamos inspirar, retornando o movimento. Pela mecânica respiratória, nós vamos compreender que uma expiração, fazendo uma extensão de tronco, vai estabilizar mais esse tronco, vai limitar mais esse movimento. Essa compreensão da utilização da inspiração e da expiração nos exercícios é importante para que seja traçado o objetivo, se é mobilização de tronco ou se é estabilização. Então aqui nós conseguimos ver uma facilitação da extensão de tronco, vértebra por vértebra, junto com uma inspiração para acionar a vértebra que eu quero mobilizar. E eu vou dando limite em cada segmento da coluna para que a cliente possa fazer a inspiração e a extensão e ir mobilizando vértebra por vértebra em extensão. Esse exercício é um exercício simples, mas bem interessante, porque se concentra principalmente nos abdominais para manter o tronco estável enquanto os membros inferiores se movimentam. Nesse exercício estaremos utilizando os abdominais como estabilizadores da coluna lombar ao invés de motores do movimento. Como as inserções superiores de muitos flexores do quadril estão nas laterais da lombar e na parte anterior da pelve, quando contraímos com força para levantarmos a perna, também temos a tendência de hiperlordosar a coluna. Então, nosso desafio é estabilizar e não deixar que isso aconteça. Nós vamos expirar,
soltando, acionando esses estabilizadores transversos, multífidos e retornar, inspirando e mantendo esse abdômen acionado, de modo a gente não deixar entrar em hiperlordose e não deixar fazer antero e retroversão de quadril. Treinar a habilidade de utilizar os músculos abdominais para estabilizar o quadril é de essencial importância nos exercícios de Pilates. Nós não devemos deixar compensar os movimentos, com o risco de favorecer ainda mais movimentos indesejados e tendências erradas de movimento. Então, é uma necessidade e também precisa de treino. Nesse trabalho, nós estamos enfatizando repetir os exercícios, mas mudando o trabalho respiratório. Por exemplo, nesse exercício, agora nesse momento, nós estamos pedindo para o paciente puxar a perna inspirando e ele descer com a perna expirando. Com a expiração, vai ser muito mais difícil a estabilização desse quadril e dessa pelve. E expira para retornar. Seria necessário maior recrutamento dos músculos abdominais. Como nós vimos na teoria, é necessário que, mesmo trabalhando em inspiração ou expiração, que a gente tenha respeito com a quantidade de pressão que a gente leva para dentro do abdômen. Então vamos tomar cuidado com essa pressão para fazer os exercícios. Hoje em dia é de consenso entre várias escolas nacionais e internacionais que é necessário que a gente consiga fazer um melhor movimento com menor força no abdômen, para que a gente possa fazer menos esforço nas vísceras e intraabdominal, tá ok? Então vamos começar a progredir devagar. Uma evolução do exercício anterior é passar o exercício para a postura sentada. É mais difícil porque nós estamos utilizando a gravidade e vai ser necessário maior recrutamento dos músculos abdominais e multífidos, transversos, reto-abdominais, enfim, para que a gente possa manter essa estabilização. Veja o que acontece quando não há uma boa estabilização dos músculos abdominais. Lembrando que os recursos proprioceptivos são muito importantes para que o paciente tenha uma boa orientação dos movimentos. Então aqui eu coloco a mão na cabeça pedindo crescimento axial e eu coloco a mão na T12, na 12ª torácica, para que ela possa estabilizar na minha mão e entender como é o movimento. Vamos manter a estabilização da 12ª torácica para que ela não tenha compensação na coluna lombar durante os exercícios, durante o movimento de coxa femoral. E o mais importante, a gente não deve passar do limite do paciente. O corpo do paciente está sempre nos falando o que devemos e o que não devemos fazer.